E aí, pessoal, vamos mergulhar de cabeça hoje num tema que é figurinha carimbada no Revalida, uma estação prática de obstetrícia que lida com distósia. A gente vai desvendar juntos, passo a passo, como garantir todos os pontos nesse tipo de desafio. Bom, para começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Pense que o dia da prova chegou e esta é a sua estação prática. Vamos lá? Então, o cenário é esse aí. Uma gestante em trabalho de parto ativo, tudo parecia ir bem, mas, de repente, parou. A dilatação simplesmente não evolui a 2 horas. O tempo está passando, a pressão aumenta e a pergunta é: o que fazer agora? E só para alinhar as expectativas, toda essa nossa análise foi montada com base em estações que já caíram de verdade em provas anteriores do Revalida, sabe? A ideia é dar para quem está estudando uma visão bem realista do que esperar no grande dia. Certo, com o cenário apresentado, qual é o primeiro passo? Sempre, sempre, sempre o mesmo: coletar os dados de forma sistemática. É na anamnese e no exame físico que a gente constrói a base para tomar qualquer decisão. E aqui fica uma dica importante. O jeito de perguntar, a sequência das perguntas, tudo isso já começa a mostrar para o examinador qual é a linha de raciocínio clínico. Olha, cobrir esses pontos não é só para fazer um checklist, viu? Cada uma dessas perguntas é uma peça fundamental do quebra-cabeça. Por exemplo, as membranas já romperam? E as contrações, elas são efetivas mesmo? O bebê está se mexendo bem? Isso tudo mostra para o avaliador que você está construindo um quadro clínico completo e com lógica. Agora, vamos para o exame físico. O mais interessante aqui não é só o que fazer, mas a ordem que se faz. Os examinadores valorizam demais essa abordagem metódica, passo a passo. Isso demonstra organização, segurança e conhecimento. Ok, agora sim. Com todos os dados da anamnese e do exame físico em mãos, a gente já tem o que precisa para chegar a um diagnóstico preciso. E aqui está o pulo do gato. O diagnóstico correto é parada secundária da dilatação. É fundamental usar os termos exatos que a banca do Revalida espera. Claro, distocia funcional ou discinesia uterina também costumam ser aceitos, mas o termo principal, o que garante o ponto, é esse aí. Para cravar esse diagnóstico com segurança, é muito importante saber diferenciar esse quadro de outras situações bem comuns na obstetrícia. E olha, esse quadro aqui é ouro. Ele mostra de um jeito bem claro a diferença entre a fase latente e a fase ativa. Parece básico, mas confundir as duas é uma das maiores armadilhas nessa estação da prova, então vale a pena gastar um tempinho aqui. Pensem nessa tabela como uma espécie de cola mental para o dia da prova, sabe? Ela ajuda a diferenciar na hora, sem estresse, a nossa parada da dilatação de outros problemas, como uma fase ativa que está só lenta demais ou uma parada na descida do bebê. Dominar isso aqui é essencial, de verdade. Muito bem, diagnóstico feito. E agora, qual é a conduta correta a ser tomada? Então vamos lá, qual é a conduta? O ponto-chave é seguir uma lógica, uma escadinha. A gente começa reavaliando a mãe e o bebê. Depois pensa nos 3 P's. E só então, se for o caso, a gente parte para intervenções como romper a bolsa ou usar a ocitocina. E agora, atenção para a dica de ouro. Antes de sequer cogitar usar a ocitocina para acelerar as coisas, é absolutamente obrigatório descartar a desproporção cefalopélvica, a famosa DCP. Esse é um passo de segurança que o examinador vai estar de olho, pode apostar. Para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre o que não fazer. Às vezes, saber os erros mais comuns é tão importante quanto saber a conduta certa. Dê uma boa olhada nesta lista. Evitar essas armadilhas, como confundir as fases do parto, usar a ocitocina sem critério ou esquecer do partograma, é isso que vai separar uma atuação boa de uma atuação excelente na prova. Então é isso. Dominar esse cenário não é só sobre decorar o que é distocia, né? É sobre aprender a pensar e agir sob pressão, que é exatamente o que o Revalida cobra. Com essa estrutura bem clara na mente, a chance de garantir esses pontos em GO aumenta e muito.